E sobre a recuperação judicial do Grupo Fictor, a gente conversa agora com Arthur de Paula, sócio do Cândido Martins Coquier. Meu caro, obrigado, Arthur, pelo tempo na tua agenda. Que bom tê-lo aqui no CNN Money. Eu queria te ouvir sobre, iniciando a nossa conversa aqui, sobre as razões citadas pelo grupo no seu pedido de RJ, em que mencionam uma crise reputacional, um problema de imagem, o que teria deflagrado, ao longo das últimas semanas, o saque de mais de 70% dos recursos sob gestão. Te parece um motivo razoável para uma solicitação de RJ ou acabou sendo uma consequência de escolhas do próprio grupo? Muito boa tarde. Oi, Fernando, boa tarde a toda a audiência da CNN. Prazer estar aqui novamente com vocês do CNN Money. De fato, foi um pedido de recuperação um tanto quanto inusitado, Fernando. As razões para esse pedido de recuperação judicial, elas basicamente se resumem a uma única razão, que é uma crise de imagem gerada pela tentativa frustrada de aquisição do Banco Master. Se a gente lembrar o que houve em novembro do ano passado, o Banco Master já passava por uma situação bastante peculiar. Houve, então, um anúncio de que o Grupo Fictor, junto com um suposto parceiro árabe, teria feito uma proposta para aquisição do Banco Master. Horas depois desse anúncio, houve a prisão do Daniel Vorcaro e tudo o que sucedeu posteriormente já é hoje história. Então, de fato, o que se menciona é que essa associação com o Banco Master fez com que os sócios que haviam aportado capital por intermédio de sociedades de conta participação começassem a solicitar perdidos de resgate ou começassem a cobrar mais enfaticamente o pagamento das remunerações mensais dispostas lá nos contratos de sociedades de conta participação. Eu acho que vocês bem cobriram como funcionava essa sistemática de obtenção de recursos por parte do fundo, por parte do Grupo Fictor, e se dava basicamente por essa estrutura, que não é uma estrutura conhecida pela maior parte do brasileiro médio, mas é basicamente uma sociedade privada em que o sócio participante confere capital ao sócio ostensivo para a exploração de determinada atividade econômica. O ponto que chama a atenção é que talvez o Grupo Fictor tenha exagerado um pouco dessa modalidade jurídica, na medida em que, ao que tudo indica, há pelo menos 12 mil sociedades em conta de participação, ah, em uma exposição financeira acima de 3 bilhões de reais. Isso, naturalmente, faz com que a CVM passe a olhar esse caso com a lupa, na medida em que essa oferta pode ser interpretada como uma oferta de valores imobiliários que, em tese, deveria ser analisada pela CVM. Aparentemente, não houve nenhuma submissão do Grupo Fictor nesse sentido. Então, Arthur, usando esse modelo de sociedade em conta de participação, isso pode ter tido uso, talvez não adequado, como sendo um veículo de captação de recursos, em que há uma confusão no papel jurídico e na posição dos CPFs ali expostos, se seriam credores comuns ou investidores financeiros. Existe uma dúvida sobre o uso legal desse instrumento financeiro? Sem dúvida. O investimento financeiro, ele existe e aqui nós não devemos crucificá-lo. Uhum. Tá? As sociedades em conta de participação são modalidades jurídicas que podem ser utilizadas para finalidades adequadas. O que parece que houve aqui é um anabolismo, talvez, desse instrumento que foi utilizado de uma forma, talvez, sem maiores travas e sem maiores cuidados específicos. Tá? O número chama muito a atenção, Fernando. 12 mil sociedades de conta de participação não é um número trivial. E claro que haverá
um embate jurídico um pouco mais forte para se discutir qual era a condição jurídica daquele sujeito que aportou seu direito, seu dinheiro nessa conta de participação. Então, era ele um investidor qualificado? Era ele uma pessoa sem a fundamentação jurídica necessária, se assemelhando mais à figura de um consumidor Sim. do que de investidor? E uma análise muito amostral do que vi, Fernando, dos contratos que já foram judicializados. Nós temos aqui desde pessoas que ganhavam R$ 1.500 por mês e colocaram todo o patrimônio já amealhado ao longo de uma vida, como pessoas que aportaram 10, 15, 20 milhões de reais, que talvez tenham um grau de sofisticação um pouco maior. O processo é muito claro, doutor Arthur, quando menciona ali que o episódio envolvendo os negócios do Grupo Fictor com o Master acabou deflagrando uma reação, uma onda, um efeito manada entre os investidores ou sócios, enfim, seja o termo que podemos usar a respeito disso. E aí, a partir deste momento, o Grupo Fictor sofre com uma fuga de capitais ali de superior a 70% do que havia registrado, e atribui então a este movimento como sendo a causa da crise que leva à recuperação judicial. Partindo deste pressuposto, Arthur, e levando-se em conta que o Master está sendo investigado, que essa investigação pode ter, por exemplo, consequências criminais, eventualmente no Master, isso pode, de alguma maneira, a natureza do problema do Master pode afetar o pedido de recuperação judicial do Grupo Fictor? Pergunto isso porque existiu uma leitura ao longo das últimas semanas de que esta operação entre Master e Fictor poderia ser só uma cortina de fumaça em relação à crise da instituição financeira. A natureza da crise do Master pode impedir a recuperação judicial do Grupo Fictor? Fernando, é uma boa pergunta, que talvez eu não tenha uma resposta simples para ela, mas o que vai ser analisado pelo Poder Judiciário de São Paulo? Vai se analisar se o Grupo Fictor, e daqui é importante destacar, nós não estamos falando das subsidiárias do Grupo Fictor. O pedido de recuperação judicial ele é restrito a duas sociedades, que são a Fictor Holding e a Fictor Invest. Ele expressamente deixa de fora todas as sociedades operacionais do grupo, onde, porventura, poderia haver um dinheiro ou um patrimônio um pouco mais robusto. Mas a alegação de que o pedido de recuperação judicial ele está montado basicamente nessa crise do Banco Master certamente levará ao judiciário a necessidade de analisar com um pouco mais de detalhes esse histórico. Então, um documento que é, na minha visão, relevantíssimo e que aparentemente ainda não veio a público, não veio à imprensa e certamente não está nos autos, é esse tal contrato de aquisição do Banco Master. Não se sabe se o contrato efetivamente ele foi celebrado, com quem ele foi celebrado, quais seriam esses parceiros árabes que fariam esse tal consórcio. Então, tentando responder de forma mais sucinta a sua pergunta, Fernando, embora não haja uma correlação específica, é uma curiosidade natural de quem lê a petição e certamente o Judiciário de São Paulo vai ter um pouco mais de cuidado ao analisar essa questão. E em 30 segundos, doutor Arthur, quem é sócio numa sociedade em conta de participação, na fila da recuperação judicial para recebimento de recursos durante uma RJ, está em que posição? Ele fica à frente, em tese, de um investidor, de um credor tradicional comum? Não, veja, se ele for considerado sócio, ele está no último local da fila. Tá. Então, em tese, ele não tem direito a crédito. Mas se ele for considerado credor, como o pedido de recuperação judicial o considera, ele é um chamado credor quirografário. Então, ele está em terceira posição da fila. Primeiro, trabalhista. Segundo, garantia real, que aparentemente não há ninguém com garantia real. E terceiro, credores quirografários.
Muito bem, conversamos com Arthur de Paula, sócio do Cândido Martins Cuquier. Cuquier, eu estou falando do jeito certo, doutor Arthur? Perfeito, Muito é exatamente assim. Eu agradeço muito pela conversa aqui, pelo tempo com a audiência do CNN Money para nos ajudar a entender este caso. Doutor Arthur, obrigado pela conversa, uma ótima semana. Obrigado, Fernando, para você também. Um abraço. Até logo.